Segundo dados da Previdência Social, tem reduzido o número de mortes e acidentes de trabalho no Brasil. Mesmo assim, os índices ainda são considerados altos. As últimas estatísticas do governo apontam queda de 2% no número de acidentes de trabalho e 7% na taxa de mortalidade. Mesmo assim, a contabilidade aponta que a cada dia, em média, 7 pessoas perdem a vida enquanto trabalham. Em 2012, foram mais de 705 mil acidentes registrados no país e mais de 2.700 óbitos. A maioria das vítimas dos acidentes tem entre 25 e 29 anos de idade, sendo 70% homens e 30% mulheres. O setor de serviços, com mais de 72% das contratações formais no país, registrou em 2012 345.474 casos. A indústria, com 25% da mão de obra formal, mais de 308 mil acidentados. O comércio e reparação de veículos automotores, 95.659. Setor de saúde e serviços sociais, 66.302 casos. E construção civil, mais de 62.800 casos. A situação é ainda mais grave porque esses números não contabilizam os outros cerca de 50% da população economicamente ativa do país, formada, por exemplo, por trabalhadores informais e autônomos. Há consenso entre autoridades e especialistas de que a redução no número de acidentes de trabalho e de mortes no trabalho passa obrigatoriamente por uma maior conscientização e cuidado dos trabalhadores, maiores investimentos por parte das empresas e também por uma fiscalização mais acirrada por parte dos órgãos competentes. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que pode favorecer, com um aumento maior, aposentados que ganham acima do salário mínimo. Amigos, hoje os reajustes fixados para aqueles que ganham mais de um salário mínimo pela Previdência Social é uma fórmula perversa para esses aposentados na medida em que não segue a mesma valoração do salário mínimo. E aproveitando que havia um projeto para tornar permanente o cálculo do reajuste do salário mínimo, os deputados colocaram essa chance de a mesma regra valer para aqueles aposentados com mais de um salário. Seria muito bom se verdadeiramente essa matéria fosse aprovada. Ela passou na Comissão de Trabalho, agora ainda falta passar na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Cidadania. É complicado, né? Porque vai ter o contra da base governista e ainda pode ter os vetos da Presidente da República. Portanto, em que pese ser justa e necessária para evitar as perdas que os aposentados com uma avaliação melhor salarial dada pela Previdência Social têm tido, né, perdas significativas, apesar de ser justa essa motivação que vai vir agora, eu não gostaria por conta, porque tem todos esses momentos difíceis ainda para passar antes de entrar em vigor. É a minha opinião e realmente acho muito difícil que essa medida prospere. E amanhã é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda. O contribuinte que não prestar contas com o leão pode pagar multa. Se você ainda não declarou o imposto e está com dúvidas, fique atento a algumas dicas. De quem recebe rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no valor de até R$ 25.661,70 não precisa apresentar a declaração. Então, a partir desse valor é que é obrigatório o envio da declaração. Mas ele precisa baixar o programa gerador da Receita, o programa gerador do Imposto de Renda no site da Receita Federal. Então, além de baixar o programa gerador, baixar também o ReceitaNet, que é o programa que vai fazer o envio da declaração que você preencheu no programa gerador para a Receita Federal. As informações mais básicas são aquelas informações de remuneração de pessoa jurídica, né? As informações de recebimento de remuneração também como prestador de serviço autônomo,
E as informações básicas de pagamentos a dentistas, pagamento referente a algumas despesas médicas, pagamentos de educação, que são pagamentos que deduzem da base tributável. E você vai abater da base tributável R$ 2.063,64 por dependente. Vale lembrar também que o limite para você deduzir a sua base tributável em relação a despesas com educação é de R$ 3.230,14. Caso ela depois perceba que tem algum erro, algum equívoco, ela pode sim retificar a declaração sem nenhum custo. Vale lembrar que se ela não enviar até amanhã e for enviar após o dia 30 de abril, ela vai incorrer em multa, mesmo sendo a declaração original ou a declaração retificadora. Quem não entregar a declaração até o dia 30 de abril, já de cara vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74 para poder enviar. Quando você enviar a declaração fora do prazo, ela já vai emitir ali uma guia de pagamento para você pagar. E essa multa pode aumentar dependendo do valor do imposto devido, podendo chegar até a 20% do valor do imposto que você está devendo para a Receita Federal. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes mostra uma queda na popularidade do governo federal e da presidente Dilma Rousseff. A avaliação positiva do governo ficou em 32,9%. Em fevereiro, esse índice era de 36,4%. Na outra ponta, aumentou o número de pessoas que avaliaram o governo de forma negativa, de 24,8% para 30,6%. A avaliação pessoal da presidenta Dilma Rousseff também foi afetada nos últimos meses. Segundo a pesquisa, o número de pessoas que viam de forma positiva a presidenta Dilma caiu de 55% para 47,9%. Já a avaliação negativa pulou de 41% para 46,1%. Entre os motivos para a queda de popularidade da presidenta Dilma, a pesquisa aponta o aumento do custo de vida e da inflação, a percepção negativa da sociedade em relação aos serviços de saúde, educação, segurança, emprego e renda e também as denúncias associadas à Petrobras. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 137 municípios entre os dias 21 e 25 de abril. A Comissão Europeia anunciou uma nova reunião entre o bloco, a Rússia e a Ucrânia na próxima sexta-feira. Eles devem discutir sobre o fornecimento de gás russo para países da União Europeia e o território ucraniano. E separatistas da Ucrânia se negam a libertar observadores europeus detidos desde a semana passada. Os 6 observadores estavam na Ucrânia em missão pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, um órgão de fiscalização da democracia. Eles foram detidos na semana passada após separatistas terem afirmado que localizaram um espião ucraniano com eles. Hoje, o líder dos separatistas disse que só vai discutir com o Ocidente a libertação dos reféns se a União Europeia retirar as sanções impostas aos líderes rebeldes. Ontem, Estados Unidos e União Europeia anunciaram novas medidas punitivas contra a Rússia. As autoridades da Europa decidiram congelar ativos e proibir viagens para 15 russos e ucranianos devido à anexação da região da Crimeia. A Rússia garante não ter qualquer envolvimento nos acontecimentos do leste da Ucrânia e afirma que a decisão de ocupar os prédios do governo partiu da própria população. A Coreia do Norte iniciou hoje um exercício militar perto da fronteira com a Coreia do Sul. Veja no Giro Internacional de Notícias. O Norte iniciou manobras com fogo real nas águas do Mar Amarelo. O exército do país notificou a Coreia do Sul sobre os exercícios com horas de antecedência e começou a lançar mísseis por volta das 2 da tarde no horário local. Em resposta, os sul-coreanos intensificaram sua preparação militar e enviaram navios de guerra e aviões de vigilância para perto da região. O Sul considerou as manobras como uma provocação.
A presidente sul-coreana Park Geun-hye pediu desculpas pelo naufrágio da embarcação que deixou 302 mortos e desaparecidos há mais de uma semana. Ela também reconheceu que o governo não foi capaz de prevenir o desastre e falhou na resposta inicial. O número de mortes confirmadas é de 193. Outras 109 pessoas estão desaparecidas. A tragédia provocou uma onda de indignação contra o governo. Muitos acusaram a presidente de não assumir pessoalmente a responsabilidade pelo acidente. A série de tornados que devasta várias regiões dos Estados Unidos levou o número de mortes para 26 em 2 dias. Os tornados deixaram um rastro de destruição por onde passaram, atingindo estados do centro-sul americano. Equipes de emergência continuam na busca por sobreviventes. O Arkansas é o estado mais afetado e com milhares de pessoas sem energia elétrica. Os metroviários estão em greve em Londres, atingindo 3 milhões de passageiros. A paralisação é contra a demissão de quase 1.000 funcionários que vão ser substituídos por máquinas de vender bilhetes. Segundo estimativas da companhia, a demissão em massa deve economizar o equivalente a 200 milhões de reais por ano. Muitos australianos que olharam para o céu durante a tarde conseguiram ver um eclipse parcial do Sol. Por volta das 4 horas da tarde, no horário local, a Lua passou entre o Sol e a Terra, causando o eclipse. No país, foi possível ver o Sol quase totalmente encoberto pela Lua. Refrigerante, carne e pipoca estão entre os alimentos mais consumidos durante a Copa. Esse é o resultado de um levantamento feito pela empresa de pesquisa Kantar World Panel, que divulga também o aumento nos preços de alguns desses produtos que ganharam a preferência do consumidor. Refrigerante, pipoca e carne para o churrasco. Alimentos que lideram a lista dos mais consumidos durante os Jogos da Copa. Pelo menos é o que aponta um levantamento feito em mais de 6 mil lares. Frutas, sorvetes, pizzas, salgadinhos e sucos naturais. Produtos que também fazem parte de uma lista de mais de 10 alimentos. Alguns desses alimentos citados na pesquisa já tiveram aumento nos preços mesmo antes do início da Copa. Entre eles estão o refrigerante e a carne. O refrigerante teve alta de 7,61%. E o aumento do preço da carne passou de 10%. Com o preço mais salgado, o jeito é dividir os gastos. Mas você sempre, os amigos fazem aquela famosa vaquinha, né? E você Fica mais fácil. Fica mais fácil fazer, com certeza. Piorou bastante, né? Para o economista, o preço desses alimentos deve aumentar ainda mais quando a Copa começar. De acordo com ele, esses aumentos de forma exagerada vão dificultar uma segunda visita dos turistas ao Brasil. Nós temos que pensar que a atividade turística precisa ser uma atividade contínua. Esses comerciantes que vão ganhar dinheiro durante a Copa, eles têm que pensar que sua atividade econômica ela vai continuar posteriormente aos Jogos. Agora são 7h22 e daqui a pouco temperaturas batem o recorde de madrugada mais fria de 2014. Sensações térmicas no sul ficaram abaixo de 0.